E aí galera, beleza? Professor Anderson. Estamos aqui hoje para mais uma aula com o intuito de ajudar vocês, né? Então na aula de hoje nós vamos abordar o seno e o cosseno da circunferência trigonométrica. E o objetivo maior dessa aula, como eu já disse, é ajudar vocês, tá? Então essas aulas me dão bastante trabalho, espero que vocês aproveitem bastante para que eu tenha prazer em fazer cada vez mais e melhor também, né? Que cada dia eu venho aprendendo mais e posso produzir vídeos melhores. Então assim, vocês devem estudar bastante o seu livro, tá? Então você deve pegar o seu livro e estudar bastante esse assunto, o seno e cosseno na circunferência trigonométrica, né? Como está aí, dizendo que fica no seu livro 2 de matemática, né? De Rodrigo Balestre, isso aí na página 23, ok? Caso você não tenha entendido o que se fala no livro, né? Então você deve vir aqui e ver esse vídeo, que o objetivo dele é esse, é tentar destrinchar, né? Tentar, como se eu estivesse em sala de aula, conversando com vocês, tentando ajudar vocês a entender o livro, certo? Então vamos à teoria, bora lá. Então pessoal, para que eu possa ajudar você melhor, eu tenho que te mostrar alguns conceitos básicos sobre triângulo retângulo. Então eu vou mudar aqui agora a cena para você ver um pouco. Bora lá? Mudando a cena. Olha só, lembrando que isso aí, né, está na página 23 do seu livro. Claro que eu vou falar aqui não está nessa página 23. Aqui são conceitos, né, iniciais que eu vou te passar para que você entenda o que está na página 23 do seu livro, tá? Então bora lá. Aqui eu tenho um exemplo de um triângulo retângulo, ó. Retângulo porque aqui, repare que eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Então aqui, ó, aqui eu estou mostrando que tem um ângulo de 90 graus, por isso que é um triângulo retângulo. E observe essa parte daqui, ó. Aqui tem um ângulo alfa, né? Esse ângulo alfa, e aqui você tem um ângulo beta. Nesse ângulo alfa, a gente vai ter aqui, ó, esse lado que está oposto ao ângulo é chamado de catetos, ó, catetos. Esse lado que também está aqui, né, praticamente colado com esse ângulo, também é chamado de cateto. Agora o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, olha só aqui o 90 graus, o lado que está oposto, então esse lado aqui que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa, como vocês sabem, né? Pronto, então entendido isso daí, vamos agora, vou apagar aqui essa parte e vamos agora falar um pouco mais sobre essas coisas. Então, não importa se aqui é alfa, aqui foi posto um ângulo beta, e a mesma coisa, nesse caso aqui, o lado oposto, ó, também é chamado de catetos, tá? O lado que fica colado com esse ângulo, esse lado aqui também é chamado de cateto, né? E mais uma vez, esse lado aqui, ó, esse lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Esses catetos, dependendo aqui do ângulo que estamos nos referindo, ele recebe alguns nomes especiais. Vamos ver ele aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui.
Então vou descer agora aqui, pessoal, um pouquinho. Bora lá. Isso aqui tá bom, para vocês verem um pouquinho do... Olha só. Então, vamos supor que aqui eu tenha um ângulo aqui de 90 graus, que isso é um triângulo retângulo, e aqui eu tenha um ângulo aqui que eu chamei de alfa, tá? Então, aqui tá bom. Esse lado daqui, pessoal, ó, esse lado daqui desse triângulo, que é o lado oposto, tá? Está do lado oposto ao ângulo que eu estou me referindo, ele é chamado de cateto, como vocês viram aqui, ó, cateto, tá vendo aqui? Cateto. Mas agora ele recebe um nome especial. Como ele está oposto ao ângulo, então ele é chamado de cateto oposto. Já esse lado daqui, ó, reparem, já esse lado que vai estar colado ao ângulo, tá vendo o ângulo aqui? Ele está colado ao ângulo, tá vendo? Esse lado que está colado ao ângulo também é chamado de cateto mas ele recebe um nome especial, então chamado de cateto adjacente. Ok? E temos isso daqui, vou botar aqui de outra cor. Agora, esquecendo esse ângulo, vamos aqui para esse ângulo aqui de 90 graus. Então, o lado que está oposto a ele, tá? O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus recebe esse nome aqui, ó, hipotenusa. Para simplificar o meu trabalho, eu não vou escrever mais cateto oposto, eu vou chamar, ó, de CO, ok? De cateto oposto, para simplificar o meu trabalho. Para simplificar o meu trabalho, eu não vou chamar mais de cateto adjacente, eu vou chamar, ó, CA, ok? Cateto adjacente. Então, quando eu falar CA, você já sabe que é o cateto adjacente. Quando eu falar de CO, você já sabe que é o cateto oposto. E o hipotenusa, eu vou chamar ele de H, minha hipotenusa, ok? Agora, olha só, se esse ângulo alfa está aqui, repare que o cateto oposto é aqui, cateto adjacente é aqui, e hipotenusa é aqui. Mas e se ele tivesse aqui em outro lugar? E se ele tivesse aqui, como é que seria? Deixa eu pegar, tentar aqui copiar, para tentar mostrar a vocês. Então, bora lá, ó. Temos aqui agora o mesmo triângulo, tá, pessoal? Mas eu vou tentar fazer agora aqui, ó. Mesma coisa aqui. E se esse ângulo estivesse aqui, professor Anderson? Se o alfa fosse aqui e não esse? Então tudo depende do que você quer, tá? Eu quero chamar isso aqui de alfa. Então como é que seria? Então bora lá, ó. Então, sempre, ó, 90 graus, o lado oposto, chamado de hipotenusa, que, como eu disse, eu vou chamar de H, tá? Esse lado aqui agora, ó, pensando no ângulo alfa. Se esse alfa está aqui, então o lado oposto a ele, chamado cateto oposto, então, ó, mesma coisa aqui, ó. Lado oposto,
cateto oposto. Tá vendo onde é que ele está agora? Antes ele estava aqui, ó. Tá vendo? Agora ele está aqui, que é o lado oposto. Lembra do outro? Colado com o meu ângulo, eu tenho aqui o cateto adjacente. Então, ó, como eu disse, CA, cateto adjacente. Olha só onde é que ele estava, tá? Então, pessoal, isso aí para o entendimento tem que estar bem forte aí em vocês, tá? Não importa a posição do triângulo, sempre vai ser isso aí. Hipotenusa é o lado, o quê? Oposto ao 90 graus, tá? Cateto adjacente é o lado que está colado no ângulo que nós escolhemos. E o cateto oposto é o lado oposto ao ângulo que nós escolhemos. Daí, eu acho que ficou bem claro, tá? Para início de conversa, porque nós vamos utilizar muito isso aí para vocês entenderem o assunto do livro, tá? Isso aí não tem no livro, então preste bem atenção. Vamos bora fazer mais uma vez? Digamos que eu não quero a alfa, eu quero esse triângulo aqui, ó. Pegar ele e puxar um pouquinho para cá, para baixo, para ficar separado. Pronto. Digamos que eu tenho esse triângulo daqui, tá? E eu não quero mais alfa, eu vou dizer, exemplo aqui. Aqui é um ângulo beta, não é mais o alfa. Bora lá? Como é que seria aqui? Bora lá. Ângulo, lado oposto ao ângulo, então chamado de cateto oposto. Então o cateto oposto ao meu ângulo escolhido é esse aqui, ó. Cateto, tá aqui, cateto oposto. Bora lá. Ângulo colado, quer dizer, lado colado ao meu ângulo, a formação do meu ângulo. Olha só esse arco, ó, vem daqui até aqui, ó. Ó, temos esse lado e temos esse lado. Esse lado aqui não pode ser, que eu vou falar no instante. Então só pode ser esse daqui. Então esse daqui é o meu cateto adjacente ao ângulo. E esse lado daqui, pessoal, como foi mencionado, ele só pode ser hipotenusa. Por que hipotenusa, professor? Lembra o que eu falei? Se você tem isso aqui, ó, que é o 90 graus, o lado que está oposto ao 90 graus é o chamado de hipotenusa, tá? Então, esse daqui não pode ser o cateto adjacente, porque ele já é o hipotenusa, tá? Então, o cateto adjacente é o lado que está colado com o meu ângulo. Então, é esse daqui. Não pode ser esse, porque, como eu expliquei, esse aqui é a hipotenusa, ok? Bem, eu acho que essa explicação inicial ela é bem importante e espero que vocês estudem bastante isso daí, ok? Então, mudando de cena. Pronto. Agora vamos abrir o livro na página 23, ok? Bora lá? Mudando de cena. Na página 23 do seu livro, pessoal, você vai ver isso aqui, ó, tá? Vou pegar aqui para escrever. Pronto. Então isso aqui está na página 23 do seu livro. Então isso é o que você vai ver, tá? Eu não poderia começar logo dele sem antes te explicar aquela parte inicial, ok? Então, prestem bem atenção para que você entenda aí agora os conceitos. Mas para isso você deve
estudar bem aquilo que eu te mostrei anteriormente, tá? O que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente, o que é uma hipotenusa, que só vamos utilizar isso aí nesse tipo de triângulo, tá? Que é o triângulo retângulo. Então, bora lá? Então, pessoal, como vocês viram anteriormente, vocês em um triângulo retângulo, vocês têm dois tipos de cateto, ok? Então, quando você lê o livro aí, repare nessas coisinhas que ele está te formando aí, ó. Tudo que ele vai te falar aqui é quando praticamente o raio, né, que no caso aqui está sendo representada pela hipotenusa, ela vai ter medida de uma unidade, tá? Ele está falando aí unidade porque dependendo da questão, podemos estar falando de metros, de centímetros, de milímetros, de quilômetros, de qualquer unidade. Como ele está te explicando de forma geral, então ele está dizendo que tem uma unidade, ok? Para isso, então, utilizando as razões trigonométricas, né, de seno e do cosseno, né, dos ângulos em destaque. Repare que nesse daqui temos aqui o ângulo de 30 graus, nesse daqui temos o ângulo de 45 graus, e aqui temos o ângulo de 60 graus. Então ele está te mostrando aqui três tipos. E como é unidade, olha só a hipotenusa. Ó. Hipotenusa aqui, essa distância é 1. Então aqui nós temos, ó, o ângulo de 90 graus, né? Ó, que é a hipotenusa. Ó, 90 graus. Tá vendo aqui? 90 graus. Então ele está te mostrando aqui de três formas diferentes, né? Os catetos deste ângulo aqui, ó. Quando for 30 graus, repara só o que é que ele está dizendo, que o seno é este lado daqui, ó, este lado daqui dividido por 1. Por isso que ele botou isso aqui, ó. Tá vendo? Então tudo que for dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então ele está dizendo a você que o seno é este lado. A mesma coisa aqui, ó. Bora lá por partes, tá bom? Neste ângulo, o que é o seno? Ele está dizendo que o seno é este lado, que é o C', que é o que está aqui, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, ele está dizendo que o seno de 45 corresponde a esse lado. Por quê, professor? Porque tudo dividido por 1 dá ele mesmo, né? 4 por 4 dá, 4 por 1 dá 4, 5 por 1 dá 5, 6 por 1 dá o valor dado, 10 por 1 dá 10. Então letra dividido por 1 dá a mesma letra, ok? Mesma coisa aqui, ó, 60 graus. Então, o que vem a ser o seno? Ele está dizendo que o seno é esse lado daqui, ou seja, esse cateto, né? Dividido por 1. Então, me lembra aí, ó, se o ângulo é esse, que cateto é esse, pessoal? Então, aqui é o cateto oposto. E aqui é o que? Hipotenusa. Então, ele está dizendo a vocês que o seno é sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa, ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá vendo? Então isso aqui tudo é o seno. OK? Vamos aqui mudar de cor para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui um azulzinho aqui. Um azul mais claro. Esse aqui. Pronto. Será que foi? Sim. Já o cosseno, ele está dizendo a você que o cosseno é o que? É sempre esse lado daqui dividido por 1, tá vendo? O lado dividido por 1, ó, mesma coisa, esse lado dividido por 1, olha só o que ele está dizendo, ó.
esse lado dividido por 1. Esse lado dividido por 1. E que lado é esse aqui, pessoal? Esse aqui é o meu cateto adjacente. Mesma coisa, ó, o ângulo. Esse aqui é o que? Cateto adjacente. Mesma coisa, ó, o ângulo. Esse lado é o que? É o cateto adjacente. Então ele falou o que para você? Que o cosseno é sempre cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno é o que? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Então, por isso que aqui embaixo, eu vou dar uma limpada aqui agora, e você vai ver a fórmula que ele está te falando. Ó. O seno vai ser o que? O seno de um ângulo qualquer vai ser o que? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno do ângulo vai ser o que? Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então ele te deu uma fórmula aí, entendeu? O seno é o que? Memoriza isso aí, pessoal. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é o que? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso ele descobriu fazendo esses cálculos, tá? Então, vou dar aqui uma limpada. Embora descer aqui um pouquinho. Pronto, aqui, ó. Olha só. Por isso que ele está te falando, ó. O seno é o que, ó? O seno é o cateto oposto, ó. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno é o que? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, ó, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, tá? Bora lá, continuando. Vamos agora descer aqui mais um pouquinho para você ver. Então, pessoal, como eu estou falando, eu estou pegando o livro aqui, estou tentando destrinchar o que às vezes você não consegue entender, ok? Então, bora lá. Continuando então aí, ó. Pegar aqui uma cor compatível com o que eu estava vendo, ok? Bora lá. Pronto. Então é isso. De acordo com o que você viu, nós temos o que aí? Pega aqui a caneta. Ó. Perante esse ângulo, temos o que aqui, ó? Ele botou aqui uma circunferência àquele triângulo, percebem, ó? O raio aqui é uma unidade. Esse lado daqui, como você viu, perante esse ângulo, é o cateto oposto. E esse aqui é o que? Cateto adjacente. Esse aqui é a hipotenusa. Então, como você viu, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por isso que nós temos essa formulazinha aqui, ó. Cateto oposto pela hipotenusa. O que é o cosseno? Aqui, ó. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Por isso que ele escreveu aqui, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ó, aqui hipotenusa, ó. Como eu tinha mostrado, ele chamou de H. E mostrou aqui mais uma vez a mesma coisa, 3 tipos.
Então aqui ele chamou, ó, de A para B. O que é que tem aqui, ó? Setinha aqui, ó. O arco de AB tem a medida de 30 graus. O arco de A até C tem essa distância, tem a medida de 45 graus. O arco de A a D, tá vendo aqui como a distância ficou maior, né? O arco de A a D temos a medida de 60 graus, ok? Então bora lá, ó. Vamos descer mais um pouquinho. Vou limpar aqui para você ver qual é a conclusão dele aí, ó. Limpei. Vamos agora descer. Qual a conclusão dele com isso aí? Bora lá, escreve. Repare, pessoal, que em todos eles o cosseno está aqui, ó. O cosseno está aqui, ó, em cima do eixo X, tá vendo? E o seno está em cima do eixo Y. Mais uma vez, ó. Cosseno em cima do eixo X. O seno em cima do eixo Y. Mais uma vez, cosseno em cima do eixo X, o seno em cima do eixo Y. E reparem que ele tem medidas diferentes em cada um por causa do seu ângulo. Aqui temos 30 graus, aqui temos 45 graus e aqui temos 60 graus, estão vendo? Então cada um tem uma medida diferente. Vamos aqui descer mais um pouquinho. Qual foi a conclusão que ele teve com relação a isso aí? Olha bem isso aqui. Com essas ideias, vocês viram que o arco, dado um arco de medida alfa e a extremidade P, olha só aqui, ó, P, tá vendo? Temos aqui então um par ordenado. Lembra do que a gente antes tinha? Aqui, ó, o eixo X e o eixo Y em uma circunferência. Vamos ter aqui a mesma coisa. Lembrando que o cosseno está aqui no eixo X. Então, no lugar de X, então o cosseno está aqui no eixo X. Então, temos cosseno do ângulo alfa. E o Y, ó, aqui, ó, quem está no Y não é o seno? Então temos aqui seno de alfa. Então vamos ter esse par ordenado. Antes a gente falava x e y, então x, vamos falar aqui que o cosseno, por estar no eixo x, como foi demonstrado, ele vai ser o eixo das, ó, então olha só para cá, ó, representa as coordenadas, está com abscissa, você sabe, né? O eixo X também é chamado eixo das abscissas, é a projeção de P no eixo X, e a ordenada é o seno Y, seno de alfa, é a projeção de P no eixo Y. Então X é a abscissa e temos o cosseno. O Y é a ordenada e temos nela a projeção do seno, tá? Então tudo que você se referir aí ao eixo X, pensa no cosseno. Tudo que você se referir ao eixo Y, pense agora no seno, como foi dito. E ele é chamado de eixo dos cossenos. E o Y, eixo dos senos, ou seja, abscissa e ordenada. X e Y, eixo dos cossenos, eixo dos senos, ok? Então é isso que o livro está te mostrando. Ele está fazendo uma relação aí entre o que você tinha estudado anteriormente de X e Y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, com agora eixo dos cossenos e o eixo dos senos, ok? Belezinha? Vamos mudar de página aí, ok?
Próxima página. Eu acho que ficou claro. Se não ficou claro, a gente vai ver depois em uma outra videoaula com vocês, ok? Que eu estou programando isso. Então, próxima página. Bora lá. Simetria e redução ao primeiro quadrante. Então, pessoal, para começar aí a explicação, o livro ele inicia essa parte aí, ó, que agora a gente já pode pensar em ângulos, né, maiores ou iguais a 90 graus. Aqui ele mostra, deixa eu pegar aqui a canetinha, peraí. Aqui ele está mostrando, né, iguais ou maiores a 90 graus, tá? Você sabe que isso aqui em graus, e 90 graus é π sobre 2 em radianos, né? Então, como é que ele utiliza aí? Para explicar isso aqui, ele em vez de chamar o ângulo de alfa, como eu gosto, né, o livro quis chamar aqui de beta, no primeiro quadrante. Então, aqui, ele botou aqui, ó, beta. Pessoal, lembra o que são quadrantes? Quadrantes é isso aqui, ó. Quadrantes é a região limitada entre os eixos, tá? Então aqui, ó, se você tem um eixo X e um eixo Y, então lembrando, aqui você tem o primeiro quadrante, é essa área daqui, ó, tá? Limitada entre os eixos. Aqui você tem o segundo quadrante, ó. É a área ou região limitada entre os eixos X e Y. Terceiro quadrante é a área limitada entre os eixos X e Y. Quarto quadrante é a área ou região, né, limitada entre os eixos. Repare que eu estou sempre focando entre os eixos, né? Porque se tiver em cima do eixo aqui, X ou Y, né, ele não vai estar em nenhum quadrante. Teve até uma questão no vestibular, há muitos anos, que ele botou aí um ponto em cima do eixo, exemplo aqui, que era 90 graus, e perguntou em qual quadrante ele estava, se foi no primeiro ou no segundo. E a resposta certa é essa, né, pessoal? Como vocês sabem, não é no primeiro nem no segundo. Aqui ele está em cima do eixo das ordenadas ou de Y. Não está em quadrante nenhum. Porque, como eu falei, quadrante é essa área daqui, ó, entre os eixos, tá? Não é em cima do eixo. É como se você imagine como se estivesse em cima de um muro, né? De um lado seria o primeiro quadrante, do outro lado o segundo quadrante, tá? Você em cima do muro, de um lado primeiro quadrante, do outro lado o segundo quadrante. E em cima do muro você não está em nenhum dos dois, você está no meio deles, tá? Ok, acho que ficou claro isso daí. Deixa eu dar uma limpada aqui pra gente, agora que eu deixei claro isso daí, né? Vamos dar uma limpada aqui e explicar melhor essa parte. Pegando aqui a canetinha, deixa eu limpar de novo. Bem, pessoal, olha só, quando ele fala aqui em simetria, é que ele está falando isso aqui, ó. Se você tem um ângulo aqui, repare que desse lado aqui ele está mostrando em você em graus, e aqui ele está mostrando você em radianos, né? Vocês conseguem perceber isso, né? Então olha só, se você tem aqui um ângulo qualquer, repare o que ele chama de simetria. Seguindo o tracejadozinho aqui, ó, esse ângulo ele é simétrico a esse, ó, em relação ao eixo Y. Então, em relação a esse eixo Y, esse lado é simétrico, tá? Ou seja, ele vai ter basicamente o mesmo ângulo, né? Só que em um lado simétrico, em um lado oposto ao ângulo Y, tá? Esse daqui, ó, mesma coisa.
você vai ter o mesmo ângulo, beta. Você está vendo aqui o beta? Então, vai ser simétrico em relação ao centro. Por isso que ele fez um tracejado aqui, ó. Tá? E esse aqui, o ângulo beta, também ele vai ter o ângulo beta aqui, mas ele vai ser simétrico em relação ao eixo X, tá? Vocês vão entender melhor quando a gente for avançando sobre isso aí. A mesma coisa ele fala aqui, ó. Olha só, beta. Agora aqui trabalhando em radianos, π menos beta, π mais beta, tá? 2π menos beta. Olha só, presta bem atenção nisso daí, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês agora. Vou limpar, vou descer um pouquinho mais aqui. Pronto. Olha só. Vocês têm que lembrar, pelo menos eu, para memorizar, eu faço aqui, ó. Repare, se você tem aqui o eixo X, ou também chamado das abscissas, lembra que esse ângulozinho aqui, né, vai de 0, é um ângulo raso, né, de 0 a 180 graus. Então para e pensa comigo, tudo que tiver nessa área daqui vai ser relativo ao ângulo beta, mas tudo que tiver nessa área daqui vai ser o que? Lembra que estamos em 180 nesse ponto? Então aqui vai ser 180 graus menos o ângulo. Se você passar desse lado, que é 180, pessoal, você vai ter o que? Você vai ter 180 graus somado com o ângulo. E se você tiver nessa área daqui, lembra de uma volta inteira? 360 graus. Então aqui vai ser 360 graus menos o ângulo. Daí, repare que coincide o que nós estamos falando aqui, ó. 180 menos beta, o ângulo, tá aqui, ó, a formulazinha, ó, 180 menos beta. É o valor simétrico a esse aqui do primeiro quadrante. 180 graus mais beta coincide com esse, ó, 180 mais beta. Ou seja, no terceiro quadrante você vai utilizar esta fórmula para achar aí o chamado redução do primeiro quadrante. Por que eu vou utilizar uma redução do primeiro quadrante, professor? É o seguinte, é porque a gente não vai saber todo tipo de resposta para os ângulos dados. Então você precisa, normalmente a gente sabe os ângulos mais comuns, que é de 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Normalmente nós vamos aprender esses valores aqui, ok, pessoal? Nós vamos aprender esses valores. Tudo que for maior do que esses valores, nós temos que fazer uma redução. Então, ó, redução ao primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, tudo que tiver no primeiro quadrante, você não precisa basicamente fazer nada, porque vai estar entre esses valores aqui, ó, 0 a 90, entendeu? Que são os valores conhecidos nossos. Tudo que tiver depois dele,
você precisa fazer a redução ao primeiro quadrante. Ou seja, se tiver 91 graus, você tem que fazer a redução do quadrante. Explicando de novo, tá? Tudo que tiver nessa primeira parte, que é o primeiro quadrante, você não precisa fazer nada, é o valor dado. Mas quando você tiver um valor aqui no segundo quadrante, você tem que utilizar uma fórmula. E essa fórmula é essa aqui, ó, 180 menos o ângulo. Quando você estiver no terceiro, você vai ter que utilizar outra fórmula. Que fórmula é essa? Do terceiro quadrante, 180 mais o ângulo. Quando você estiver no quarto quadrante, você vai ter que utilizar isso aqui, ó, 360 menos o ângulo, tá? Então isso aqui são fórmulas para te ajudar a chegar na resposta. Você só vai precisar utilizar quando, pessoal? Quando for maior que o primeiro quadrante. É por isso que eu vou limpar aqui e vou te mostrar, ó. É por isso, pessoal, que ele estava comentando isso aqui para vocês, ó. Simetria, é isso que eu te mostrei. É o tracejado, ó, são os ângulos que são simétricos. E redução ao primeiro quadrante é o que? São ângulos maiores que você não vai saber de cabeça qual é a resposta dele. Então nós vamos reduzir para o primeiro quadrante, que é esse, para você saber a resposta. Por isso que ele comenta aqui, ó, agora podemos pensar em seno e cosseno de ângulos ou arcos maiores ou iguais a 90 graus ou π sobre 2, tá vendo? Porque até então tudo isso era pois até então estudamos essas relações trigonométricas apenas para os ângulos agudos no triângulo retângulo. Então, o que é um ângulo agudo, pessoal? Ângulo agudo são ângulos, ó, ângulo agudo são ângulos menores do que 90 graus, ok? Ângulo agudo é todo ângulo menor do que 90 graus. Então, continuando. Então, acho que isso aí ficou explicado. Agora só falta mostrar a vocês como é que nós vamos utilizar isso aí. Onde é que nós vamos utilizar isso aí? Ok? Vou dar aqui uma limpada. E bora ver aqui, ó. Então, mostrando aqui para vocês em graus e aqui em radianos. Primeiro quadrante não faz nada. Tá vendo? Segundo quadrante, temos que reduzir para o primeiro quadrante. Ou seja, qualquer ângulo que tiver aqui, ó, aqui, qualquer ângulo que tiver aqui, temos que utilizar essa fórmula 180 graus menos o ângulo. Se for em radianos, π menos o ângulo. No terceiro quadrante, qualquer ângulo que esteja aqui, temos que utilizar a redução do primeiro quadrante. Vamos usar essa fórmula 180 mais o ângulo ou π mais o ângulo. Quarto quadrante, vamos utilizar a redução do primeiro quadrante, ou seja, qualquer ângulo que tiver aqui, temos que utilizar 360 menos o ângulo, ou, se for em radianos, 2π menos o ângulo. Ok, pessoal? Então, isso são fórmulas e você tem que memorizar, tá? Como foi que eu mandei você memorizar isso, ó? Lembra que isso aqui é o eixo X.
aqui é 0 e 360 graus. Foi o que eu expliquei a vocês. Para cá, pega 180 menos o ângulo. Para cá, 180 mais o ângulo. Para cá, 360 menos o ângulo, ok? E aqui no primeiro não faz nada, é o ângulo. Como ele quis chamar de beta, eu gosto de utilizar o ângulo alfa. Mas o livro quis utilizar esse ângulo beta, tá, pessoal? Então grava bem isso aqui, ó. Segundo quadrante, 180 menos alfa, ou beta. Terceiro quadrante, 180 mais beta. Quarto quadrante, 360 menos beta. O mesmo acontece aqui no radianos, ok? Vamos limpar e vamos descer aí um pouquinho mais. Limpando. Descendo aqui um pouco. Pronto. Aqui ele está te mostrando basicamente o que eu te falei ali, ó. Digamos que você tem aqui um ponto P, em que você tem o 2, que é de X, e o 3, que é de Y. Aqui no livro ele chamou de A e B, tá, pessoal? Ok? Ele está dizendo que esse valor de A é maior do que 0 e B é maior do que 0, ou seja, ele vai ser positivo, por isso que é mais 2 e mais 3. Olha só, simetricamente a esse ponto, olha só como é que nós vamos ter isso aqui, ó. Repare que simétrico a esse ponto P, vamos ter esse ponto. E agora, o mais 2, repare que ele agora é menos 2. Mas o 3 continuou sendo positivo. Olha só esse ponto aqui, ó. Ele é simétrico ao eixo O. Lembra como tinha lá no seu livro? Repare que em vez de mais 2 e mais 3, temos aqui agora, ó, menos 2 e menos 3. Tá? Repare que o ponto, sendo aqui agora, ele é simétrico no eixo X, vamos ter mais 2 e menos 3. Isso aqui tá lindo, tá legal quando nós temos os valores. Mas e quando a gente estiver falando, professor, com seno e cosseno, como é que vai ser isso daí? Isso que eu vou te explicar na instante. Apenas eu estou te mostrando o que é que o livro está falando aqui, ok? Mas a gente vai falar um pouco mais disso aí. Beleza, pessoal? Bora lá. Então, continuando. Bora lá. Então, vou dar uma limpada aqui. Limpando. Descer aqui um pouquinho. Pronto. Olha só aqui, pessoal. Vou pegar aqui a canetinha. Olha só aqui o que ele está dizendo. Utilizaremos agora a simetria, ou seja, o que foi estudado, para relacionar os valores de seno e cosseno de um arco alfa qualquer com o seno e o cosseno de um arco correspondente no primeiro quadrante. Esse procedimento é chamado redução ao primeiro quadrante. Ele nos permite reduzir o cálculo dos valores das relações trigonométricas aos arcos das medidas entre 0 e 90. Observe. Então, o que vem a ser redução ao primeiro quadrante? Eu já te expliquei isso, mas eu vou falar de novo. O primeiro quadrante, você viu aqui, ó, que ele vai de 0 até esse ponto aqui. O primeiro quadrante está entre esses eixos, de 0 a 90, essa área daqui. Qualquer valor dado depois dele, você vai ter que reduzir com aquelas fórmulas. Lembra
Então aqui, o que o livro está falando a você é isso aqui, ó. Ele te deu aqui umas fórmulas, e ele está te explicando aqui em radianos. Eu vou fazer isso aqui em graus para você entender. Então repara. Imagine você que o livro, vou dar uma limpada aqui. Imagine vocês que o livro tenha dado um ângulo de 150 graus. Está aqui, ó, 150 graus. Ele está aqui, certo? Você não sabe quanto vale esse valor de 150 graus. Como é que você reduz isso para o primeiro quadrante? Lembra, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante. Se aqui é 90, 150 graus está aqui no segundo quadrante, não é verdade, pessoal? Por isso que tem esse nome aqui, ó, redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante, tá vendo? Então qualquer valor que esteja aqui, você vai ter que reduzir para o primeiro quadrante, ok? Vamos à explicação. Então, digamos que você tem aí, vou limpar, digamos que você tem aqui, ó, tem uma questão e te dê 150 graus. Ele está aqui. Como é que você reduz isso para o primeiro quadrante? Lembra o que eu te falei? Nesse segundo quadrante, você vai utilizar aquela fórmula que eu dei para vocês, ó. Segundo quadrante, eu pedi para você utilizar a fórmula. Qual foi a fórmula? Se for em graus, 180 graus menos, como eu te falei, eu gosto mais de trabalhar com o alfa, mas o livro te deu beta, então não tem problema não, tá? Você pode botar qualquer valor aqui, ó. Então menos alfa, mas o livro te deu beta. Se for em graus, se for em radianos, 180, perdão. Se for em radianos, pessoal, π, que é 180, menos o ângulo, alfa. Então, bora lá, ó. Digamos que ele te deu esse valor aqui, ó, 150 graus. E te pergunte, 150 graus que está no segundo quadrante, está aqui, qual o valor dele corresponde ao primeiro quadrante, pessoal? Então, bora lá, ó. É isso aqui que o livro está te falando. Então, você vai pegar, se está no segundo quadrante, eu te falei que a fórmula é essa, 180 menos o ângulo. Então, bora lá. Você vai botar, ó, 180, que é a fórmula, menos o ângulo, que é 150. Então, você sabe que 180 menos 150 vale 30 graus, ok, pessoal? Então, olha só. Então, 150 graus, quando eu transformar ele ao primeiro quadrante, ele vai valer quanto? 30 graus. Por isso que ele está aqui, ó, 30 graus. Mas repare uma situaçãozinha aqui, ó. No seno, ele está te dizendo que é só pegar 180 menos o ângulo. Mas no cosseno, ele está te dizendo que tem que botar esse sinalzinho aqui de menos, tá vendo? Por que essa diferença? Vou te explicar por quê. Presta bem atenção aqui, pessoal. Ó, digamos que aqui você tenha o seno e digamos que aqui você tenha o cosseno. Presta bem atenção nisso aqui. E aqui você tem os eixos, ó. Eixo Y, eixo X, mesma coisa aqui, ó. Lembrando a vocês, o seno é que eixo? Me lembra aí, pessoal, o seno é eixo X ou eixo Y? Acertou quem falou
o seno corresponde ao eixo Y. Portanto, eu vou mudar aqui de cor só para explicar aqui a vocês. Então, quando o seno for o eixo Y, ó, vou riscar ele aqui. No eixo Y, você sabe que para cima temos os valores positivos, para baixo temos os valores negativos. Então, ó, em relação ao x, ó, tudo que tiver aqui em cima é positivo. Então, ó, o seno vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante. E no terceiro e no quarto ele vai ser negativo. Por isso que aqui quando ele está falando, deixa eu fazer logo o cosseno que eu vou explicar melhor. Já o cosseno é que eixo? Não é o eixo X? Vou mudar aqui a cor de novo. Pronto, bora lá, ó. Faz um traço aqui. Isso aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. O cosseno, você sabe, é o eixo X. Então vou mudar aqui a cor, botar o azulzinho de novo. Bora lá, ó. Como o cosseno é o eixo X, eu vou riscar aqui meu eixo X. Eu vou fazer um tracejadozinho. Aqui é o meu eixo X. Então aqui é o zero. Para o lado direito temos os valores positivos. Para o lado esquerdo temos os valores negativos. Então aqui o cosseno desse lado vai ser positivo. Desse lado vai ser negativo. Grava bem isso aqui, ó. Então no primeiro quadrante, olha só, temos seno positivo, cosseno positivo. No segundo quadrante temos seno positivo, mas o cosseno, ó, tá vendo que ele é negativo? No terceiro quadrante temos o seno negativo, cosseno é negativo. E no quarto e último quadrante, seno é negativo, mas o cosseno é positivo. Então aqui ele está falando para você pegar aqui a cor vermelhinho. Pronto. Aqui, ó, como é redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante, por isso que aqui, pessoal, o seno no segundo quadrante ele diz que é positivo, correto? Tá aqui, ó, positivo. Já o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Tá vendo aqui negativo? Olha só aqui, ó. Correto, no segundo quadrante ele é negativo. Ok, pessoal? Então, presta bem atenção, grava bem isso aqui. Isso aqui é o sinal do seno. Bota aqui, ó. Sinal. Isso aqui é o sinal do seno e aqui é o sinal do cosseno, tá? Grava bem isso, foca bem nisso. Dê um pause aí no vídeo e veja aí como é que você vai fazer. Agora eu vou limpar essa área e vou fazer o cálculo para você entender. Bora lá. Então, limpando. Bora lá. Então, como eu falei com vocês, caso dê 150 graus, você vai fazer o quê? Se te pedir seno de 150 graus, você vai fazer o quê? Você vai fazer seno, a fórmula
a fórmula 180 menos 150 graus. E depois o sinal, lembra que falamos? O seno aqui é positivo, então mais seno de 180 menos 150, 30 graus. Então isso quer dizer que seno de 150 é igual a mais seno de 150 graus, tá? Então, ó, ficou seno de 30 é igual a seno de 150 graus. Ok, pessoal? Então, ó, se você quiser botar ao contrário, não tem problema. Seno de 150 graus é igual a mais seno de 30 graus. Temos isso aqui, ok? Mesma coisa aqui, ó. Digamos agora que você queira o cosseno de 150 graus. Como é que vai fazer isso? Mesma coisa. Lembrando que o cosseno no segundo quadrante, que estamos aqui, né? É negativo, então você deve botar, ó, menos cosseno de 150, perdão, tem que botar a fórmula 180 menos 150, então menos cosseno de 30 graus. Isso quer dizer o que, professor Anderson? Que o cosseno de 150 graus, quando eu fizer a simetria, e eu fizer a redução para o primeiro quadrante, o cosseno de 150 vai ser igual a menos cosseno de 30 graus, ok? Então temos isso aqui. Essa foi a explicação, pessoal, do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Vamos agora passar de página. Vamos para outra página. Vou limpar e vamos fazer a mesma coisa, ok? Limpando, passando de página. Página 2. Olha só o que ele diz aí agora na página 2. Canetinha. Redução quando tiver no terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Vou botar aquela dica que eu fiz para vocês. Ó. Seno, cosseno. Então, no seno, quais são os sinais? No seno, aqui é mais, que é menos, menos. No cosseno, quais são os sinais? Mais, menos, menos. Então, ó, por isso que aqui o seno no terceiro quadrante, tá vendo? O seno no terceiro quadrante, olha só, é menos. Tá vendo aqui? Terceiro quadrante. E o cosseno no terceiro quadrante também é menos. Tá vendo? Então ambos têm menos aí porque estão no terceiro quadrante. Tem que obedecer essa regrinha aqui. Então digamos que o livro queira saber, aqui ele fez todo em radianos, tá, pessoal? Dá uma estudada nisso aqui depois, tá? Eu vou te explicar aqui em graus porque é mais fácil. Depois, em outro momento, eu posso falar de novo em radianos, porque no livro já está aqui como foi feito.
é só, em vez de você trocar o π por 180 e acabou, é a mesma coisa, ok? Bora lá. Então, digamos que eu queira saber quanto é seno de 240 graus. Como é que eu faço isso? Vou ter que botar na fórmula. Lembra como é essa fórmula aqui? No terceiro quadrante, a fórmula para qualquer número que esteja aqui, que é o terceiro quadrante, é essa daqui, ó, π mais alfa, ou 180 mais alfa, ou ângulo, tá? Você vai usar essa fórmula. Então bora lá, ó. Então, seno de 240, o que é que você vai fazer? Bora lá. Primeiro, o sinal aqui, que é o terceiro, o seno tem que sinal? Tá aqui, ó, negativo. Por isso que usa a fórmula aqui, ó, menos. Por isso que aqui nós vamos botar, ó, menos. Eu vou botar aqui por causa do espaço. Menos seno. Fórmula, qual é a fórmula? 180 somado com o ângulo. Repare bem, se é 240, que ângulo eu devo botar aqui para somar com 180? Vai dar 240. Só pode ser 60. Entenderam aqui a lógica? Essa forma é mais, eu acho mais prático. Então, 180 mais qual ângulo bota aqui para dar 240? Ó, 180 mais 60 dá 240. Então, você vai pegar seno, pega apenas esse ângulo. Então, você não vai botar 180 mais 60, senão tu vai dar 240 aqui, que não é o que eu quero. Eu quero saber quem é o primeiro quadrante. Então, isso daqui já é o primeiro quadrante, pessoal. Ó, esse ângulo daqui que eu pensei, já é o primeiro quadrante. Então, fica menos seno de 60 graus. Portanto, esse ângulo 240 graus aqui está simetricamente relacionado ao primeiro quadrante em 60 graus, tá? Então o ângulo é 240, mas se eu te pedir seno de 240 é igual a menos seno de 60. Então, resposta, seno de 240 graus é igual, fiz a redução do primeiro quadrante, ficou menos seno de 60 graus. Ou seja, seno de 240 é igual ao menos seno de 60 graus. Espero que você tenha entendido isso daqui, que é assim que nós vamos trabalhar. E se não for seno? E se fosse cosseno? Bora lá? Então, cosseno de 240 graus. Isso está em qual quadrante? Terceiro. Como é que faz, professor Anderson? Primeiro bota o sinal do cosseno no terceiro quadrante é o que? O cosseno está aqui, ó. Cosseno no terceiro é menos. Por isso que tem essa formulazinha aqui, ó, menos. Então bota menos cosseno, fórmula, qual é a fórmula? 180 mais alfa. Então bota 180 somado com qual ângulo eu devo somar a 180 para dar 240? 60. Então aqui, ó, fica menos cosseno. Quando tiver a soma, eu não vou somar os dois, senão vai dar menos cosseno de 240.
E repare que não é isso que eu quero. Eu quero saber o valor correspondente ao primeiro quadrante. Por isso que tem aqui, ó, redução do terceiro para o primeiro quadrante. Estou lembrando a vocês a todo momento. Então, se é o primeiro quadrante, 240 está no terceiro. Por isso que não tem lógica você botar 240. Então, você deve botar aqui apenas esse valor, que é o primeiro quadrante. Então, fica menos cosseno de 60 graus. Ok, pessoal? Então, qual é a resposta? Bora lá. Então, para cosseno de 240 graus, qual é, Anderson, o valor correspondente ao cosseno de 240 graus? É o mesmo que menos cosseno de 60 graus. Ok? Espero que tenham entendido. Vamos para o próximo e último, quarto quadrante. Vamos lá. Limpando. Descendo um pouco a página. Tá aí. Quarto quadrante. Como ele estava dizendo, de novo, quais são os sinais? Antes de você fazer isso aqui, você tem que lembrar dos sinais. Quais são os sinais, Anderson? Do seno. Seno é o eixo Y. Então aqui é mais, que é menos, menos. E do cosseno, Anderson? Tá aqui, ó. Cosseno é o eixo X. Então aqui é mais, menos, menos. Então aqui é o cosseno. Ok? Então bora lá. Sabendo disso aqui dos sinais, vamos ver aqui. Bora lá. Digamos que no livro te faço uma pergunta, lembrando que isso aqui é a redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, digamos que no livro tem aqui uma questão que te peça sobre o ângulo 315 graus. E você quer saber quanto é o seno e o cosseno de 315 graus. Então, ó, como eu estou me referindo ao quarto quadrante, repare, o seno é negativo, por isso que aqui está menos, que é do quarto quadrante, ó. E o cosseno está positivo, por isso que aqui não tem nada, ou positivo, é a mesma coisa. Então, bora lá. Seno de 315 graus. Como é que você vai fazer isso daí? Bem, em primeiro lugar, sinal. Qual é o sinal do seno negativo? Então, bota aqui, ó, menos. Seno. Qual é a fórmula? Lembra que no quarto quadrante, a fórmula é 2π menos alfa, ou 360 graus menos o ângulo. Esta é a fórmula. Aqui para radianos, aqui para graus. Então você deve botar, ó, fórmula 360 menos o ângulo, que nesse caso é 315. Então, como é que você vai isso aqui, ó? Continuando, por falta de espaço, aqui fica menos seno 360 menos 315, você sabe que dá 45. Então aqui fica 45 graus. Ou seja, seno de 315 graus, que está aqui, que é o quarto quadrante. Se eu for fazer a redução para o primeiro quadrante, vai dar que ângulo? Então, seno de 315 graus é igual
ao menos seno de 45 graus. Então, vai estar aqui. Ok? Vamos agora aqui para o cosseno. Se você quiser saber quanto é o cosseno, que é o cosseno de 315 graus, como é que você vai fazer isso aí? A redução do primeiro quadrante. Em primeiro lugar, sinal. Qual é o sinal? No quarto quadrante é positivo. Então aqui é mais. Ó. Então você bota aqui, ó, mais cosseno, né, da fórmula. Qual é a fórmula? 360 menos, tá aqui a fórmula, o ângulo. Então 360 graus menos o ângulo dado, que é 315. Então fica mais cosseno 360 menos 315, 45 graus. Ou seja, o cosseno de 315 graus corresponde a você fazendo a redução para o primeiro quadrante, corresponde a mais cosseno de 45 graus, ou seja, é o mesmo valor do de 45 graus, ok, pessoal? Não é necessário você botar esse sinal de mais, mas eu boto para lembrar que primeira coisa que você tem que fazer é o sinal, ok? Então, vamos aqui agora, descendo aqui um pouquinho, limpando. Aqui ele está te mostrando as referências, né? Toda a simetria dos ângulos mais usados. Aí, ó, como já havíamos deduzido, os valores do seno, do cosseno para os ângulos notáveis, né? O que são os ângulos notáveis? São aqueles ângulos, né, que estão todos relacionados, são os mais conhecidos, como eu tinha te dito, o ângulo de 30, 45 e 60. Então repara aqui, ó, o ângulo de 30 graus, ele é um ângulo notável aqui, porque ele está relacionado ao ângulo de 150 graus, está relacionado ao de 210 graus, está relacionado a 330 graus. Isso em graus, se quiser falar em radianos, 30 é π sobre 6, 150, 5π sobre 6, 210, 7π sobre 6 e 330, 11π sobre 6, ok? E isso daí bora lá, 45 graus, ó, relacionado com 135, seguindo, ó, 225, 315, 60 graus, 120, 240, 300. Repare que todos eles têm aqui um valor que foi criado uma resposta aqui, ó. Lembrando, o eixo X é o cosseno, o eixo Y é o seno. Então, quanto é o cosseno de 30? Cosseno de 30, ó, raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. 45 graus. Quanto é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Pega seu livro, se isso aqui estiver confuso, e dá uma olhadinha. Cosseno de 60, aqui, ó, no eixo X, que é o cosseno, 1 sobre 2.
E no seno, que é o y? Raiz de 3 sobre 2. Daí, pessoal, que eles fizeram essa tabela aqui, ó. Essa tabela você tem aqui, ó, para os valores notáveis, 30, 45, 60. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de fazer essa tabela da seguinte forma. Ó. Aqui para o seno e aqui para o cosseno. Temos aqui, como vocês viram, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Tem gente que faz uma musiquinha e tal, mas eu prefiro assim, ó. Você faz assim, ó. Como é que constrói ela? 1, 2, 3. Chega aqui embaixo, ó. 3, 2, 1. Pega agora, divide tudo por 2, ó. Então, sobre 2, sobre 2, sobre 2, ó. Divide tudo por 2. E agora em cima você tira a raiz. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2 não é exato, deixa aí. Raiz de 3 não é exato, deixa aí. Raiz de 3 não é exato. Raiz de 2 não é exato. Raiz de 1 é 1. Então repare que está a mesma tabela, ó. Então, seno de 30 graus, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Esse aqui, pessoal, são os valores mesmo aí, tá? Que não é em ângulo, é o valor. Qual a distância, qual o tamanho. Então, esse tamanho é 1 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Repare que esses valores aqui não vai dar um valor exato. Esse aqui você pode até dividir. 1 por 2 é 0,5. Mas esse daqui não vai dar um valor exato. Vai dar um valor irracional, ok? Então, mas é isso que o livro está te explicando aí. Eu estou tentando te ajudar. Valeu, pessoal? Então, espero ter ajudado nessa parte aí. Agora, limpando, né? Então, treina bem isso aí, ok, pessoal? Treina bem essa partezinha daqui, ó, dessa tabela, que nós vamos utilizar bastante, ok? Treina bem isso aí. Então, limpando, descendo aqui um pouco, já finalizando aqui o livro, né? Nessa parte daqui, ele está te mostrando aqui alguns valores já correspondentes, ó, pessoal, tá vendo? Aqui temos o ângulo, o seno e o cosseno, ó. Está te mostrando os valores correspondentes. Repare que todos esses valores daí, praticamente, ó, repara uma coisa. Todos esses valores aqui praticamente são os mesmos dos outros, ó. O que é que muda aqui? Só o sinal, como eu te falei. O seno pode ser positivo ou negativo. O cosseno pode ser positivo ou negativo, dependendo do quadrante, ok? Mas esses valores não mudam. Olha só para aqui. Raiz de 3, ó aqui, ó, raiz de 3. Raiz de 2 sobre 2, olha ele aqui. 1 sobre 2, olha ele aqui. 0, olha ele aqui, tá vendo? Já esse aqui, repare que são as mesmas coisas, só que muda os sinais, ó. 1 sobre 2, aqui é menos. Raiz de 2 sobre 2, ó, menos. Ó, menos. Aqui é 1, ó para cá, menos 1. Como eu disse, mantém os mesmos valores, tá vendo? Isso foi para mostrar a vocês que ele tem os mesmos valores, só tá mudando aí o sinal, entendeu? Perante aquela tabela que eu te mostrei, ó. Mesmos valores,
Todos têm os mesmos valores, só está mudando os sinais perante o quadrante, tá? Porque se você parar para perceber, isso aqui tudo, né, representa o primeiro quadrante. Isso daqui tudo, ó, até aqui, representa o segundo quadrante. Isso aqui tudo representa o terceiro quadrante. Isso aqui. E isso aqui tudo representa isso aqui ao quarto quadrante. Ó, professor, por que você não falou desse daqui? Eu vou limpar aqui, ó. Tá vendo os quadrantes? Bem, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ô, professor, por que você não falou desse? Por que você não falou desse? Desse ou desse? Porque repare, esses aqui não estão no quadrante, eles estão em cima do eixo X, tá? Lembra aí? Eita, que bonito. Lembra aí, ó. X, Y, ó aqui, ó, 0, tá aqui. Ele não está em cima de quadrante nenhum, ele está em cima do eixo. Olha para aqui, aqui é o 90. Então por isso que eu não falei dele. Ó aqui, 180. Ó aqui, ó, 270. Aqui, ó, aqui, uma volta inteira. Tá? Então eu não falei deles de quadrante por isso, porque eles não estão em quadrante, aí está em cima do eixo X ou em cima do eixo Y, ou em cima do eixo das abscissas, que é o X, ou em cima do eixo das ordenadas, que é o Y, tá? Próxima página. Limpando. Essa parte aqui, bem interessante, ó. Relação fundamental da trigonometria. Em uma circunferência, quando você tiver um triângulo retângulo, não é isso? E você sabe, ó, que esse eixo X, como você sabe, é o do cosseno. Esse eixo daqui é o Y, ou o do seno. Então repare, ó, esse eixo daqui é esse mesmo, tá vendo? Então se você tiver aqui um triângulo, repare que você vai ter essa fórmula daqui, ó. Essa fórmula, que é chamada relação fundamental da trigonometria, ele veio de Teorema de Pitágoras. Lembra de Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras falou o quê? É isso aqui, ó. Você tem aqui um triângulo 90 graus, tentando fazer aqui igual. Aqui é 1, então bora lá, aqui é 1. O ângulo é esse aqui, que é o alfa. Esse daqui é o cosseno, então aqui, ó, cosseno. Esse daqui é, ó, mesma distância desse, tá vendo? Então isso aqui é o seno. Então o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Lembra disso aqui, ó? Botar aqui para você entender melhor. Aqui é a A, B e C. Lembra disso? Em que nós temos aqui A ao quadrado é igual
AB ao quadrado mais C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, é isso que ele está te mostrando aqui, ó. Tá vendo? Só que em vez de ABC, aqui nós evoluímos. Temos agora seno, cosseno e o número 1. Então começa por quem? Ó? Por 1. Tá vendo? Então aqui, ó. Eu vou botar aqui, por causa da questão do espaço. Então fica aqui. 1 ao quadrado. Então bota aqui, ó. 1 ao quadrado é igual. Olha só aqui. Seno ao quadrado. Mais C, que é o cosseno ao quadrado. Daí você tem essa fórmula aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. E fica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Repara, ó. Seno ao quadrado tá aqui, ó. Seno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado tá aqui, ó. Mais cosseno ao quadrado. Igual a 1. Igual a 1. Para que ela serve? Repare que aí, pessoal, com essa fórmula, ele conseguiu muito bem relacionar o seno e o cosseno. Ele está dizendo a você que se você pegar o seno, elevar ao quadrado, somar com o cosseno elevado ao quadrado, isso tudo dá o número 1, tá? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Isso é a relação fundamental da trigonometria. E é muito bonito isso daí, porque ele conseguiu, olha só a genialidade do cara que fez isso. Ele conseguiu relacionar o seno que estava no eixo Y com o cosseno que está no eixo X, né? Tendo aqui o raio que é de uma unidade, ele conseguiu relacionar o seno e o cosseno, ele conseguiu juntar os dois. E disse, olha, se você pegar o seno elevar ao quadrado, somar com o cosseno elevar ao quadrado, isso aí dá 1. E chamou isso de relação fundamental da trigonometria, né? Por que uma relação? Porque juntou o seno com o cosseno. Ok, pessoal? Então, vou limpar agora aqui. Bem, o livro vai até essa parte aqui, tá? Aqui ele mostra para depois você pegar e simplificar isso aqui, quando você estiver treinado, né, com isso aqui, relação fundamental da trigonometria. Aqui ele diz como é que funciona, né, um pouco aí a roda gigante, explicando conceitos e fórmulas, mas nós não vamos utilizar isso, mas isso aqui é importante, porque você pode ver, ó, que uma roda gigante, se você conseguir pegar cada carrinho ali dele, ó, carrinho não, né? Cada partezinha dele aqui, repare, ó, ele numerou, tá vendo? Cada ponto desse aqui com 28 gabines aí, né? E ele numerou, repara só o que ele fez. Então, pegou a roda gigante e está tentando te explicar aqui, ó, numerou aqui, ó, gabine 1, gabine 2, 3, 4, 5, e repare que cada uma delas, ó, simetricamente, essa é 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5. Quando você tem esses pontos, você vai ter esse gráfico daí, ó. Tá vendo? Então esse gráfico daqui é muito legal, tá? Então repare que se você pegar esse gráfico aí e levar ele para infinitos números em vez de 1 e de 2, ó, você vai ter esse gráficozinho aqui, ó. Olha só que legal. Então ele já está te mostrando aí o que é que isso vai virar. Pois é, então virou esse gráfico aí, ó, pessoal, dessa função aqui, ó, tá?
virou o gráfico dessa função aqui. E como você pode observar, essa aqui é uma função seno, tá? Então é o gráfico de uma função seno, em que ele pegou a roda gigante, fez isso, né? E criou esse gráfico aí do seno. Muito legal isso daqui, né? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado a vocês. Deem uma olhadinha nas atividades resolvidas, procurem fazer elas aí, entendeu? Porque ela é de extrema importância e vai ajudar muito para vocês. Caso não tenha entendido direitinho, irei marcar uma webconferência, uma live com vocês para tirar mais dúvidas, ok? Mas eu observei que esta aula ficou grande, né? Mais de 1 hora, mas eu não tinha como fazer diferente se eu queria explicar a vocês de uma forma adequada, tá? Então a melhor forma que eu achei realmente foi essa. Espero ter ajudado vocês e que isso aí seja de grande valia, grande ajuda para vocês e muitas outras pessoas, ok? Então eu espero que vocês realmente assistam essa aula, tirem dúvidas, que só assim vocês vão realmente aprender bastante a matemática. Valeu, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês, ok? Então, até mais. Valeu! Fui!